Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, graças a Deus por nós estarmos mais uma vez aqui no YouTube para fazermos mais um estudo das lições da Escola Dominical. É um prazer ter você aqui conosco. Eu sou Lúcio Rocha e hoje nós vamos estudar a lição de número 11, sempre falando do tema geral desta lição, no caso, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam hoje com uma nova roupagem. Hoje, na lição de número 11, com o tema A salvação não é obra humana. Então, fique conosco, nós já vamos entrar aqui, iniciando a lição deste domingo. Muito bem, meu irmão, muito obrigado pela sua participação em estar aqui conosco. Tá? Na semana passada eu não pude gravar a última lição, mas estamos aqui, graças a Deus, para darmos continuidade a essa série de estudo. Lembrando que este vídeo ele não substitui a aula, a lição aplicada na congregação nos domingos, tá bom? Nós vamos entrar aqui na lição, mas antes eu quero pedir para que você deixe o seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações se você ainda não for inscrito, tá bom? Deixe o seu comentário, também compartilhe e nos ajude a alcançar mais pessoas, também novos convertidos que estão sempre também dando a sua participação na EBD semanalmente. Nós vamos entrar na lição de número 11 deste dia 16 de março de 2025. O tema da lição é A salvação não é obra humana. O texto áureo está inserido em Tito, no capítulo 3, e versículo 5, que diz: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A verdade prática diz: a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. A leitura bíblica em classe dessa semana está inserida em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 10, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Os assuntos onde nós vamos entrar falando da salvação, que não é uma obra humana, mas sim é algo que só Deus pode proporcionar. E o mesmo capítulo 2 de Tito, no versículo 11, diz que, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, nós já podemos entender de cara que Deus, o desejo de Deus é de que todo homem seja salvo. Já cai por terra um pensamento de alguns pensadores, alguns filósofos e teólogos, que diz que Deus ele tem os seus preferidos e daí Deus vai somente salvar aqueles
Mas os demais, irmão Lúcio, aqueles que não creram, aqueles que, porventura, têm fé, mas estes, eles não creram no Evangelho, é porque Deus os destinou para a ira? Foi isso? Não, não é isso. Como eu já disse, o desejo dele é de que todos sejam salvos. Agora, é claro que isso depende do ser humano querer. Jesus disse, aquele que crê em mim e se batizar será salvo, mas quem não crê será condenado. Não tem a ver com a decisão de Deus. A decisão de Deus já foi feita em nos proporcionar a salvação. Agora cabe ao homem ter o interesse, a atitude de se aproximar do seu Criador. Nós vamos entrar aqui na introdução, mas antes nós vamos ler os objetivos da lição para que nós possamos ter um entendimento melhor sobre os assuntos os quais nós vamos abordar em cada ponto, em cada tópico e subtópico. Os objetivos da lição são 3. O primeiro é ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus. O segundo é elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. E o terceiro, correlacionar aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Já podemos, então, fazer uma rápida explanação sobre os versículos que nós lemos na leitura bíblica em classe, que todos eles têm um texto ligado ao homem pecador, e sendo Deus o seu provedor de salvação. Agora, sempre cabendo ao homem ter o interesse daquilo que Deus quer, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Mas, versículo 10 diz que Deus nos fez para as boas obras. Então aqui nós já podemos subentender que Deus quer que nós façamos o que lhe agrada. Não tem a ver com aquilo que nós queremos fazer, ou se porventura nós um dia quisermos desistir da caminhada, já ficará o canto reservado. Não, eu vou voltar, um dia Deus vai me trazer de volta, porque Deus me escolheu para essa salvação. Cuidado que nem todos têm a mesma sorte de voltar. Lembrai-vos do que aconteceu com os israelitas. A carta aos Hebreus diz que muitos morreram no deserto. E se nós formos analisar os textos do livro do Êxodo, nós vamos ver várias passagens onde eles reclamaram, murmuraram, e por muitas vezes eles se fizeram até mesmo incrédulos, fazendo com que a ira de Deus se voltassem para eles, e daquela geração que saiu do Egito, nenhum deles entrou na terra prometida, salvo Caleb e Josué. Mas, se Deus ele fez aquilo com aquela geração, o que fará conosco também? Então, fica a reflexão. Vamos entrar na introdução desta lição. Diz aqui, o apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração, a comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa agarinhar a salvação por meio de seu próprio esforço, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir necessidade de Deus, senão por intervenção divina, direta, por meio do Espírito Santo. A salvação não é algo que nós podemos encontrar na esquina de casa. A salvação, ela não está à disposição nas prateleiras dos supermercados. Não, não. A salvação é um dom de Deus, é um favor imerecido. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, não vem das obras. Mas nós podemos entender que o homem, ele mesmo sendo alcançado por Deus, o homem, ele tendo essa salvação à sua disposição, e Deus sempre querendo que o homem chegue com a sua comunhão, isso não deixa o homem sem responsabilidades.
quando nós nos dispomos a entregar a vida para Jesus, nós temos sim responsabilidades. E que responsabilidades são essas? Simplesmente produzirmos frutos dignos de arrependimento. Essas são as obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Porém, não é algo difícil ou impossível. Pode ser difícil, sim, mas não impossível. O difícil é porque a nossa carne ela fica o tempo todo querendo que nós venhamos a fazer o que ela quer. Contudo, nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo que nos chamou para essa tão sagrada vocação. O primeiro tópico vai falar a salvação sobre a graça de Deus. A descrição do estado espiritual humano. Diz aqui o relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Mortos em ofensas e pecados. Andar segundo o curso deste mundo. Andar segundo o príncipe das potestades do ar. Então aqui nós já vemos os dois lados da questão, os dois lados do ser humano. Um é andar no pecado e o outro andar em santidade. Aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E aquele que se faz amigo de Deus se constitui inimigo do mundo. Tempos antigos nós andávamos segundo as vontades da carne, segundo aquilo que agradava o príncipe deste século, o príncipe deste mundo, o qual está nas regiões celestiais, nas potestades do ar. Ele controla. Jesus disse que o príncipe deste mundo vem aí e de mim ele não tem nada. Antes de subir para o céu, antes de ir para a cruz, o Senhor falou essas palavras para os discípulos. O reino de Deus está disposto para nos receber. O reino de Deus é um reino de alegria, gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. E se nós andarmos na luz, como Jesus é, nós teremos a satisfação de termos a alegria de sermos filhos de Deus. Já andar nas obras da carne, essas vão dizer que nós não somos filhos de Deus. Quando nós andamos nas obras das trevas, isso faz nos negar que um dia nós realmente somos filhos de Deus e isso prova que nós estamos andando no curso deste mundo, no caso, segundo a vontade do inimigo de Deus. Mas a salvação se manifestou para todos os homens. O ponto 2 vai falar mortos em ofensas e pecados. As expressões nos vivificou juntamente com Cristo revelam a adoção do Espírito Santo em favor dos pecadores, que salvação só é possível mediante a graça de Deus e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões mortos em ofensas e pecados, mortos em nossas ofensas, não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. Devido ao pecado ter se instalado na humanidade, começando por Adão, então o pecado passou a todos os homens. Não existe homem sequer que nasceu sem pecado, salvo Jesus Cristo, porque ele não foi gerado da semente humana, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Logo, se o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria, Jesus, ele sim, nasceu santo. A recompensa de nós termos a salvação pelo pecado, devido nós termos pecado, isso quer dizer que simplesmente foi favor de Deus, porque a única coisa que nós fizemos foi pecar.
Porém, Deus, que foi o ofendido nessa situação, ele mesmo proveu a salvação. Pela graça sois salvos, e isso não vem de nós mesmos. Entrando no ponto 3 aqui, que fala a exegese dos versículos 8 a 10. Diz assim: essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com a ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. De forma nenhuma, a salvação é uma recompensa para nós, de forma nenhuma. Equivocadamente, no início da nossa fé, nós temos essa compreensão, essa forma de raciocínio, de que se nós fizermos a vontade de Deus, herdaremos a salvação. Mas não é. Até mesmo porque o profeta Isaías profetizou dizendo que os nossos atos de justiça, eles são comparados com trapos de imundície. E isso aí se refere justamente à hemorragia mensal, né, que as mulheres elas têm. Então, todos nós não temos como pagar, não temos como, de uma certa forma, retribuir esse favor que Deus fez para nós. Não temos. Assim como o filho pródigo que foi, gastou tudo e depois voltou, da mesma forma, nós não temos direito nenhum de dizer que Deus, nós temos direito de receber recompensas, nós não temos. A salvação é um dom imerecido, porém Deus, que é riquíssimo e misericordioso, ele nos galardoará pelo trabalho que fizermos. Deus, ele faz como quer. Tudo que ele tem está à disposição dos seus servos, dos seus filhos, e todos nós vamos receber as recompensas daquilo que fizemos pelo trabalho da nossa mão. A salvação é algo imerecido. As obras, os galardões, eles serão recompensas pelos trabalhos executados. E Deus, ele paga muito bem, porque ele é um patrão fiel e justo. Ainda dessa salvação que é pela graça, nós vamos ler aqui o versículo 9, que diz assim, ó: não vem das obras para que ninguém se glorie. Não há como nós nos gloriarmos de algo que nós não conquistamos. Não há como nós dizermos que nós temos esse direito. Se nós lermos aqui o capítulo 5 de Efésios, e o versículo 9, nós vamos entender que o mistério aqui é revelado sobre a salvação de quem é salvo e quem não é salvo. O que explica esse texto? Veja bem o que diz o versículo 9 do capítulo 5 de Efésios. Diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Então, o que quer dizer este versículo? O que tem a ver com a salvação? Sim, tem a ver simplesmente com os frutos do Espírito. Deus, ele é justo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. Gálatas, capítulo 5, versículos a partir do 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, o tema da lição, simplesmente falando da salvação, está relacionado justamente aqui em nós andarmos nas boas obras. Essas boas obras, elas foram feitas por Deus para que nós andássemos nelas. Gálatas 5, e versículos 22, 23, ele está simplesmente tendo aqui o reflexo desse espelho de Efésios 2 e 10, que diz:
porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, justamente esse reflexo é os frutos do Espírito. Essas são as obras de Deus. Deus é benigno, Deus é bondoso. Então, verdade, justiça estão habitando em Deus. Então, aqui é simplesmente, isso é um resultado daquele que é salvo. Aquele que é salvo, ele produz esses frutos. Já os que não são salvos, eles produzem frutos, que é segundo o príncipe deste mundo. Toda qualidade de pecados que nós podemos encontrar na lista dos pecados bíblicos. Então, tudo isso, quando o apóstolo Paulo diz que Deus, ele fez as boas obras, as obras para que andássemos nelas, simplesmente nós, os filhos de Deus, devemos andar segundo o Espírito. E o Espírito, ele produz tais obras, as quais eu já acabei de ler. Então, não é possível dizer que alguém é salvo e jamais poderá se desviar. Não é possível dizer que alguém é predestinado e ponto, final. Não é predestinado porque Deus salvou, não é por obras humanas. Claro que não é por obras humanas, mas Deus estabeleceu obras. Essas obras são obras produzidas pelo seu Espírito. João Batista disse: produzir frutos dignos de arrependimento. Então, esses frutos de arrependimento é justamente os frutos do Espírito que é produzido em nós. Então, vamos mais adiante para que nós possamos avançar na lição. O tópico 2 dessa lição vai falar sobre soteriologias inadequadas na antiguidade. Os reencarnacionistas, diz aqui, com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, jainismo e no sikhismo, e defendida pelo Hare Krishna. Então, as doutrinas que divergem da Bíblia, todas elas que têm um conceito onde o ser humano ele vai evoluir, ou alguém vai fazer obras, ou alguém vai apresentar aqui no mundo carnal, para ele receber lá no mundo espiritual, oferendas, ofertas e toda sorte de rituais que sejam feitos aqui na terra, esses jamais terão aprovação bíblica. As obras humanas, elas não podem, de forma nenhuma, fazer com que alguém lá no outro mundo ele possa ser beneficiado. Está determinado ao homem morrer uma única vez. Depois disso, segue-se o juízo. Então isso já cai por terra, já derruba a tese de uma salvação que o ser humano, o espírito vai evoluindo lá no mundo espiritual, ele vai voltando, reencarnando e novamente, e assim sucessivamente até atingir o seu ponto onde ele não precise mais evoluir. Não existe essa possibilidade. Hebreus 9, 27 é bem claro em dizer que está permitido ao homem morrer uma única vez e depois disso vem o juízo. Tá? Vamos pulando mais para frente. Vamos entrar aqui no subtópico 2 do 2 que fala os galacionistas. É o nome dado aos legalistas judaizantes opositores de Paulo na província da Galácia. No caso aqui, judaizantes, os judeus estavam justamente falando com Paulo sobre a salvação. E eles colocavam a lei de Moisés como sendo um dos itens para se obter a salvação. E Paulo, ele falando justamente na igreja aos Gálatas, ele justamente falou sobre aqueles versículos os quais eu acabei de falar anteriormente, Gálatas 5
e o versículo 22, 23, falando sobre os frutos do Espírito. E no capítulo 2, Paulo vem falando sobre justamente as diferenças entre a lei e a graça de Deus. Então, esses irmãos, essas pessoas, veja bem que os maiores opositores da igreja, eles saíram de dentro da igreja. Heresias e doutrinas falsas vieram de dentro da igreja. Paulo teve dificuldades de ajudar os irmãos que estavam na Galácia, né? E dessa forma, o apóstolo escreveu a carta para justamente ajudá-los a perseverarem na fé e na graça, não decaindo dela. Vamos mais adiante. O subtópico 3 fala dos gnósticos. No tempo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo. O maniqueísmo, o que é isso? Fundado por Mani em 216 a 276 na Pérsia, atual Irã. Seu ensino era que o universo é composto de reino das trevas e reino da luz. E os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Então aqui não existe essa briga de Deus e o inimigo, não existe. Com Deus não existe essa possibilidade. Deus ele é soberano e, inclusive, o inimigo ele já foi sentenciado. É claro que o seu tempo ainda não chegou, mas e vai chegar. Ele já está sentenciado e um dia o Senhor vai por fim a toda a maldade. Os agnósticos eles acreditavam que era justamente o ser humano precisava se libertar dessas amarras que o prendiam para então ele poder ter uma vida diferente. Para isso eles precisavam evoluir de forma mística, de forma iluminada e assim obter a salvação, né? No caso aí já colocando para o homem essa responsabilidade de que o homem, né, as obras dele poderia então salvá-los. Ainda mais os gnósticos, eles acreditavam que o corpo não passava por contaminação. Tudo que você fizesse no corpo não afetava nada no espírito. Então, isso é um pensamento também que a Bíblia deixa bem claro que o espírito ele é totalmente limpo. O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Né? O Senhor Jesus que falou. Vamos para frente agora entrando no último tópico. Vamos entrar agora no último tópico da lição. O tópico 3 da lição vai falar sobre soteriologias inadequadas de hoje. Diz aqui o islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superam as más, tal pessoa irá para o paraíso. Isso está escrito no livro do Alcorão. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os transgressores, ele não ama qualquer que cometa algum tipo de maldade, mas Alá só ama os bons e os maus eles são para destruição. Então dá para ver que a salvação do Islã é diferente do sistema do cristão. Bom, vamos para o segundo ponto, que diz as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová fala, a salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, diferente do que ensina a Bíblia em João 14,6. Quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, né? João 14, ele fala que vai para o Pai e vai preparar lugar. É a diferença que os testemunhos de Jeová eles não acreditam que Jesus é a salvação. A salvação não está em Cristo, a salvação está na forma organizacional da religião deles e acredita ainda que não são todos que são salvos, porque o número máximo de salvos é de apenas 144 mil. Ora, se apenas 144 mil, somente isso, esse for o número de salvos, somente 144 mil forem salvos, então
É um número muito pequeno, tendo em vista os 8 bilhões de pessoas que existem neste planeta Terra. De uma certa forma, nós podemos afirmar de que nem todos serão salvos, claro, porém só apenas 144 mil, então isso deixa a desejar, porque a palavra de Deus, ela não faz acepção de pessoas. Nesse caso, é algo que a Bíblia também não encontra base para isso. A salvação é por meio da graça de Deus, isso não vem de vós, tá? Isso é um dom de Deus, é um favor imerecido. Então, logo, as testemunhas de Jeová também estão equivocadas na sua interpretação da Bíblia. Infelizmente, as inúmeras interpretações têm levado muitos a entrarem num caminho de perdição e também de engano. Título capítulo 3, o versículo 9 e 10 diz assim: mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado. A epístola de Paulo a Tito deixa claro que não devemos entrar em discussões acerca da lei ou, no caso, advertir aos hereges que eles estão errados, né? E sim, você pode fazer isso uma e outra vez. Depois disso, não há mais o que fazer. Paulo disse que evite estar em debate com eles, porque eles, segundo Paulo, eles pecam e estão perdidos. E se Paulo disse, eu acredito que sim, porque a palavra de Deus, ela não mente. Vamos para o último subtópico, que fala do mormonismo. Diz aqui, os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram ordenanças segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé. Fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos. Mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. Então, os mormons, eles têm essa forma diferente de crer, no caso, tem a ver mais também com rituais, e nós não temos como acreditar na salvação que vem por meio de rituais. Jesus, ele já fez o completo sacrifício. Ele se entregou por nós. A salvação é de Deus. Somente Deus dá a salvação. No caso, o homem pecou, Deus foi ofendido. E o mesmo Deus ofendido, ele paga o preço para que o homem volte-se para ele novamente. Então, das duas maneiras, quem perdeu foi Deus, porque na sua primeira, ele foi ofendido. E na segunda, Deus teve que pagar o preço. O homem em si só pôde fazer mesmo ser beneficiado. Primeiro transgrediu e depois foi beneficiado com essa tão grande salvação, que nós temos inúmeras pessoas na Bíblia que nos dão a certeza, uma grande nuvem de testemunhas, homens, mulheres que sofreram, mas venceram todas as dificuldades, chegaram até o final e, então, estão hoje aguardando o dia do arrebatamento, no qual o Senhor Jesus virá nos buscar nos ares e nos transformará para reinarmos com Ele. Muito bem, então, dito isto, então, meus irmãos, concluindo esta lição, a graça de Deus, ela não é por obra humana, ela não é um mérito humano, mas sim é algo que vem de Deus, é algo que só Deus deu e só Ele, Jesus, pôde pagar o preço. Ninguém nessa terra poderia
pagar o preço de ir para a cruz, porque só Jesus era sem pecado. Então a salvação é um dom de Deus, não vem das obras. Então a salvação é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O homem pecou, mas Deus o resgatou pelo sacrifício do seu Filho Jesus. Muito bem, chegamos ao final de mais uma lição e espero que você esteja conosco na próxima aula. Sempre lembre de deixar o seu gostei no vídeo, ajude o canal e assim que Deus possa também te recompensar, tá bom? Nós somos feitos para as boas obras e as boas obras foi Deus que fez para que andássemos nela. Tá bom, queridos? Deus abençoe, forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.